Olá, boa tarde. É com alegria e com muita emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. E este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a super competência do nosso amigo Sidney Coeixo. Na transmissão do programa está com a responsabilidade e também com a competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala aí, Denir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 24 de junho de 2022. Terceiro milênio hoje traz um tema muito importante, um tema fascinante. Estaremos falando sobre coragem, o que diz, o que informa a doutrina espírita sobre este tema, sobre a coragem. E quem estará abordando este maravilhoso tema aqui hoje, junto conosco, a nossa convidada, a nossa amiga, a evangelizadora e palestrante espírita, Pamela Araújo. E desde já convidamos você, amiga e amigo ouvinte, que possa nos acessar no Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar a nossa página Terceiro Milênio lá no Facebook, que você estará assistindo a esta entrevista ao vivo e a cores. E desde já, aqueles que nos assistem pelo Facebook, né, que deixa lá a sua like, que deixa também a sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem nos traz aquele entusiasmo, a alegria, nos dá força e o estímulo para que a gente possa continuar com a tarefa confiada a nós. E o programa também está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Coragem, é preciso ter coragem. Esse tema nós estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, com a nossa amiga, nossa irmã, evangelizadora, trabalhadora nessa área espírita, Pamela Araújo. Pamela, que alegria, satisfação novamente contarmos com a tua brilhante presença aqui no programa Terceiro Milênio, aqui na Rádio Tupãssi. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Madeira, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. O meu agradecimento por essa oportunidade, né, de vir aqui conversar sobre o tema. Sempre que a gente recebe um convite a se revisitar, a ver a quantas anda a reforma íntima. E nesse momento, o meu convite foi, vamos falar sobre a coragem. Lembrando sempre a todos que estão aí, né, nos ouvindo, que todos aqueles que aqui se colocam para conversar, eles conversam antes de tudo consigo mesmo, né? Então, que os irmãos me permitam nessa tarde trazer breves reflexões, o convite à coragem, né? Esse tema que nos pede tanta atenção nos tempos que estamos vivendo. Então, afetuosamente, meu muito obrigada, que todos que estejam aí consigam, né, tirar dessa breve reflexão elementos para a sua reforma, para o seu fazer diário. Perfeito, felizes estamos nós com a tua presença aqui, minha amiga Pamela. A Pamela, que é a trabalhadora do Centro Espírita Djalma de Matos, que fica lá no bairro Dunas, no bairro Dunas, loteamento Dunas, agora Dunas. Bairro, né? Agora já com bairro, uma estrutura bem organizada. Exatamente, a qual nós também somos trabalhadores, né, ativos desta casa. E a Pamela, conheço a Pamela, eu estava conversando aqui com o meu técnico, aqui, Cláudio Leão, que eu a conheço desde criança e sempre foi essa pessoa assim, né? Uma mente privilegiada, né? É óbvio que não é um privilégio de graça, porque em muitas encarnações ela vem trabalhando e trabalha muito nessa. Então, e também vai um grande abraço aos nossos irmãos, estudantes, trabalhadores do Centro Espírita Djalma de Matos, a qual temos um grande carinho e amor. Nosso carinho, essa comunidade, né, Madeira, que me abraçou lá desde os 7 anos, que é a idade que tu me conhece, né, desde a evangelização infantil. É verdade. Então, desde lá, com o exemplo de vocês, né, eu venho trilhando essa minha caminhada discreta no Espiritismo. Mas, enfim, um abraço a todos eles e a nossa saudade, né, de estarmos. Agora estamos caminhando para retomar as atividades nesse centro espírita, agora de forma presencial, atendendo todas as necessidades sanitárias, né. Em breve retomaremos. Então, Pamela, fala sobre a coragem. O que é a coragem? Que sentimento é este quando a gente se fala coragem?
Primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em coragem é bravura, é ser forte, né? É ter vultuosamente músculos, é aquele que tem a força. E no dicionário a gente vai encontrar esse significado, né, Madeira? Que é ter força diante dos obstáculos. Mas eu fui no latim para procurar o significado, o que a palavra coragem ela significa. Então essa primeira partezinha cor, né? Ela traz, é do latim de coraticum, ela traz a ideia de capacidade, enquanto agem é a capacidade de agir. Então coragem traz essa ideia da capacidade de agir. Nós vamos tomar aqui nessa tarde, daqui a pouco mais a gente conversa um pouco a partir da perspectiva, né, espírita, mas coragem como a firmeza, a energia frente às dificuldades que são nos impostas. Então, muito mais do que bravura, do que intimidar, do que ter aquela força, aquela voracidade, a coragem ela nos diz muito sobre a vivacidade diante das dificuldades que enfrentamos. Coragem também vai nos remeter, nós que somos espíritas, né, Madeira, a persistência que nós temos, a persistência, e aí é espiritual, diante dos problemas, diante dos convites que nos fazem, né, da paciência, da sensatez, muito mais da paciência, né, da solidificação daqueles hábitos que nos são superiores e que nos exigem, né. E aí, então, embora muitos entendam como bravura, a nós cristãos, né, que temos no exemplo do Mestre Jesus o mais belo exemplo de coragem, nós precisamos sempre pensar a coragem, ela amparada na exemplificação do bem. Então, é a coragem, sim, de falar a verdade, de conseguir apontar o nosso erro, de retomar a atitude errada, de dar o pequeno passo, mesmo quando a gente reconhece que não foi o errado, de fazer a primeira ligação, de dizer, me desculpa, eu errei, mesmo sabendo que não foi totalmente errado. Ter a coragem de apontar e dizer, deste contexto não farei parte, porque trago comigo a verdade. É dessa coragem que a gente vai tratar. E quando tu fala isso, me recorda assim de ter essa coragem, né, de mantermos a nossa conduta reta, né, embora sabemos, né, em determinado momento que aquela conduta reta possa nos trazer certo prejuízo, mas a gente se manter reto, honesto, íntegro, exato, embora sabendo que vamos desagradar, exato, e vai nos trazer, poderá muitas vezes nos trazer um certo, digamos, entre aspas, prejuízo, a gente se manter com aquela coragem. E a nós espíritas, né, que acreditamos na imortalidade da alma e que sabemos da lei de causa e efeito, a benesse da coragem diante do comportamento retilíneo, diante do correto, diante do correto, ela nos exige. Então, é praticar a caridade quando todos entendem que é um abuso social, é defender aquele irmão que está ausente, né? Falar do seu compromisso, falar da verdade, mesmo quando o outro não estiver ali, para que a gente seja beneficiado, então, daquela atitude. Exato. É sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto. Então é disso, muitas vezes a gente tá, né, naquele contexto de eu não vou sair daqui, eu não vou falar nada, eu não vou me meter, eu lavei minhas mãos. Exato. Então é nesse momento que sim, puxa as manguinhas e diz, vamos lá, coragem, por que nesse contexto exige coragem? Porque a gente deixa para trás toda aquela zona de conforto e a gente sabe que toda vez que a gente empreender ação em algo novo, vem, né, Madeira? Vem a crítica. Vai vir. Vem quem faz melhor, vem quem faz pior, vem o time larga disso, vem o time de, não, tem um atalhozinho. Então, é ter a coragem, sim, de firmar este caminho. E tem aquele grupinho, não, eu tô contigo, mas tu é que vai dar a cara. Isso, tu assina embaixo, eu assino embaixo, mas na hora de falar é tu que fala, né? Tu fala melhor, tu te coloca melhor, vai lá tu e faz. Sim. Então, é dessa coragem, né? É dessa. A gente vem da nossa caminhada reencarnacionista de momentos primitivos de bravura, que coragem era mata a cobra e mostra o pau, daquela coisa de matar, de pôr a vida em risco. Hoje não é essa coragem que está sendo exigida. Perfeito, então, Pamela, diante dessas considerações muito bem colocadas, que devemos entender por coragem à luz da doutrina espírita? O que informa a doutrina espírita sobre
essa coragem. E é necessário, né, Madeira, voltar. E eu não falei no início que duas fontes que eu utilizei, né, para estudo, né, para essa tarde, para trazer essa conversa, foi o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí eu vou consultar aqui o livro Tesouros Libertadores de Joana de Ângeles, porque a gente precisa retomar as orientações desses espíritos e médiuns que foram tão corajosos nesse trabalho, né, no bem, que nos deixam esse legado de estudo, de norteadores. O que o Evangelho nos traz? E aí, se tu me permite, eu vou fazer a leitura na íntegra. Não, claro, nós permitimos. Até para que a gente avance nessa ideia, né, de que a coragem é só a valentia, a agressividade, a violência, claro. Não. O Evangelho nos diz o seguinte no capítulo 5, no item 18, sobre bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia, nas instruções dos Espíritos, diz o seguinte, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na Terra. Então não está dizendo de, benesse só para os que sofrem, não, porque estamos num momento em que todos somos convidados à dor. Certo. Mas se referia, visto que todos sofrem, mas se referia a quê? Não somente os que ocupam tronos ou os que jazem sobre a palha, mas aos que sabem sofrer bem, aos que sabem escolher essa maneira que vão sofrer. Poucos compreendem que somente as provas que bem suportadas podem conduzi-las ao reino dos céus. O desânimo é uma falta. Então, saber suportar, saber se direcionar diante da provação é sim uma construção efetiva dos sentimentos nobres, do que nós galgamos enquanto seres reencarnados, né? E ele completa, Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Então deixa muito claro para nós que o desânimo é uma falta, então que não vai haver consolação se nos faltar coragem. A coragem para sair do lugar, a coragem sim, olha, percebi que tem alguma coisa no meu corpo físico que não está legal, preciso ter a coragem de buscar um médico. O médico levantou uma hipótese, preciso ter a coragem, a sanidade de buscar o auxílio clínico. Fiz o exame, estou curioso por abrir aquele exame? Não, cabe ao médico, mas eu preciso ter a coragem. E aí a gente fica falando preciso ter a coragem, parece que é algo que se coloca, o Madeira tem uma dose de coragem de 20 ml, a Pamela tem de 30, o Cláudio tem de 40. Não, a coragem, como a gente vai conversar mais adiante, ela é construída, ela tem a sua base, né? Então, Madeira, precisamos passar dessa visão de coragem, né, da bravura, para essa coragem, para esse sentimento que é impulsionado pela vontade de fazer, pela vontade de ser, né? E tá do outro lado aí da coragem, o medo. Sim. Toda vez que a gente fala na coragem, a gente precisa lembrar que tem ali o vilãozinho que está escondido, que é o medo. Tem medo, tem. Se por um lado o medo acaba nos defendendo, né? Claro, diante de uma situação, ele acaba nos defendendo, né? Nos preservando, nos preserva, com certeza. Mas por outro lado, ele também nos limita. Aprisiona. É. Porque quando eu digo, olha, estamos na nossa condição lá de comodismo, o medo pensa, vou sair de casa para fazer caridade, distribuir cobertores neste frio na rua, tirar o meu carro, se dá um acidente, sim, pedir cobertas, não, vai ficar todo mundo me ligando. Então o medo do que poderá acontecer e que a gente não vai controlar essa variável faz muitas vezes que a nossa coragem ela não se endosse. E vamos pensar que a coragem ela é uma estrutura que ela vai se generalizar para outros campos de ação. Então no momento em que eu começo a exercer num campo, eu consigo generalizar e ter essa capacidade para outros. E completa ainda no Evangelho, no capítulo 14, Coragem da Fé, que é um capítulo lindíssimo, porque a gente não pode falar da coragem sem ter, né, lá escondidinho embaixo do tapete o medo e sem ter aquela poderosa potência do lado da coragem que é a fé. O que nos impulsiona a acreditar que vai dar certo, né? De que sim, se hoje eu não consigo controlar as variáveis, eu faço, eu padeço e ainda assim eu sigo, é a fé de que logo ali adiante vai dar certo, né? De que algo melhor me espera. E quando a gente fala melhor, a gente não está dimensionando numa esfera material, né, Madeira? Não. A gente sempre tem que pensar isso. Somos seres que temos lá nossas contas por quitar, que pedimos, imploramos uma dada situação e muitas vezes a gente não se compreende no que está vivendo.
Por horas nos sentimos vitimizados, por horas esquecidos. Por horas nos sentimos desamparados. Exatamente. Porque vamos passar pelos nossos momentos de provações, e o momento de provações é conosco, embora a espiritualidade maior, os nossos amigos espirituais estão do nosso lado, mas eles não se deixam ser percebidos, porque é muito a nossa prova, que tu tá na aula, né? Ou tá na faculdade, tu vai fazer a prova, né? Exato. E os espíritos não vão falar para nós as respostas. Se tu não fez a lição, não há maneira, não há sopro no ouvido, não há intuição que alcance se tu não tem aqueles elementos internos. Então, a gente se acha sozinho porque muitas vezes a gente não está se colocando na construção dessas bases da coragem e da fé. E da fé. Então, se não tiver ação, não tem como. E aí a gente precisa pensar sempre que impulsionados, né, pela coragem, a gente reage diante das dificuldades. Mas se eu me embebecer do vitimismo, do coitadismo, de Deus errou a porta, essa cruz é maior do que eu posso carregar, eu vou estar destoando, eu vou estar resistindo e não vou estar exercendo essa capacidade de coragem e de fé, né? O medo, gente, por ser uma das maiores emoções da alma, e o medo, ele sempre nos desperta gatilhos, ele é uma emoção muito grande porque ele faz a gente reviver coisas muito intensas que vivemos nesta vida ou em vidas anteriores. Então, para uma pessoa que tem medo de uma aranha, ninguém consegue questionar o medo de uma aranha. E aí tu diz, mas é um bichinho pequeno. Para aquela pessoa, o medo torna aquela aranha um bicho gigante. E aí dimensionar isso, relacionar isso, né, com as vivências dela, é um trabalho que se impõe para aquela pessoa. Então, é a partir das condições que ela tem, ir enfrentando. E o enfrentamento é o exercício da coragem. Falei aqui da aranha, de bicho, que normalmente são os medos, né, que a gente não consegue entender. Mas vejamos a criança, eu como pedagoga, né, na primeira infância, a criança vai experimentando esses medos. Muito mais ela vai experimentando à medida que ela vai descobrindo, que ela toca, que ela se permite chegar perto. Da mesma forma somos nós com o outro, com as dificuldades da vida. À medida que eu vou experimentando, que eu vou me deixando envolver, que eu vou vendo até onde eu consigo ir, o que eu posso oferecer, esse medo ele vai diminuindo e dessa forma a nossa coragem vai se ampliando, né? E não temos maior exemplo de coragem, e aí também a gente encontra no Evangelho, né, do que o nosso modelo, né? Cristo. Ele sofreu mais do que qualquer um pelos relatos bíblicos que a gente tem, e ao passo que sofria, ele se colocava ali muito digno e muito inteiro, né, Madeira? E aí tem a fala dele que diz... mais sofreu, não tô achando aqui a fala dele. Desculpem, porque eu tô conversando e narrando. Mas daqui a pouco ela aparece, né? No momento certo ela vai na minha próxima questão. Nessa é para dizer de um espírito amigo de Ávre que nos diz que mais sofreu ele do que qualquer um de nós e nada ele tinha que se penitenciar. E mesmo assim teve a coragem, a hombridade de sofrer. Hoje todos nós, quando somos colocados a qualquer prova física, Madeira, e nós somos seres humanos, assim, de uma confortabilidade física. Todos nós buscamos isso. Vejamos em academia, ginástica, qual é o tempo que as pessoas conseguem permanecer diante da dor ali, da construção do músculo? Já que a gente está falando de coragem, de bravura. Tem gente que não resiste e diz, não, isso não é para mim nunca mais. Diante da dor, porque a dor é o convite que nos leva para buscar uma religião, para buscar o que for. A dor é o que mais nos impele. Então vejamos que todos nós que passamos por sacrifícios ao nosso corpo físico, a nossa resistência ainda é muito baixa, muito pequena, muito baixa. E Jesus Cristo, pela história que foi vivenciada, de uma magnitude gigante, né? Não negou ninguém. Não, é interessante isso, que na questão que ele não negou ninguém, mas foi negado pelas próprias pessoas. Exatamente. Né? Claro, não vamos generalizar. Uma boa parte das pessoas que ele ajudou lhe viraram as costas. Até disseram que não conhecia. E hoje a primeira oportunidade que nós temos para nos livrar de qualquer padecimento físico, nós fugimos. Então vai exigir que eu ande muito, vai exigir que eu fique muito tempo de pé, vai exigir que eu tenha que me colocar num trabalho um pouco mais, né, doloroso, mais
mais físico, mais sacrificante, a gente se retira. Então, nos falta ainda esse exercício, né, da coragem e do empenho em ação. Conforme tu colocou lá no início, e esta coragem ela é construída. Construída. Não nos adianta também, né, aparecer uma situação se ela também ao longo do tempo não foi construída. Diante de qualquer situação a gente sempre vai desabar. E os espíritos deixam claro que a gente não vai para essa ação, Madeira. Se eu não tiver a coragem construída, não tenho base, eu não vou nem abraçar. Não. Então, quando a gente pensa no nosso plano reencarnatório, obviamente, se eu não tenho estrutura para viver em doença que me deixe, né, dependendo de outras pessoas, eles nem colocam isso como prova para mim, porque sabem que eu não tenho condição para isso, eu não vou ter elementos. Claro. E assim, os espíritos, nos estudos que eu fiz, Joana de Ângeles deixa claro que a gente também, naturalmente, a gente foge daquelas coisas que a gente percebe que não tem condições de lograr êxito. Então, se hoje vierem nos convidar, eu e Madeira, para subir o Monte Everest, qual vai ser a tua resposta, Madeira? Não. Hoje não vamos deixar para amanhã. Então, nos falta essa coragem. Nos falta essa coragem porque tem bom senso, né, gente? Mas porque a gente consegue fazer uma análise crítica, crítica, né? E pensar quais são as condições que eu tenho para isso. Claro. Mas o que eu digo é que nós, né, vivendo esse momento no plano terrestre, a gente ainda é filho muito mimado, né, Madeira? Assim, tem coisas que a gente tem condição de fazer, a gente diz, não, deixa pra depois, hoje não é o melhor dia. Outras coisas a gente já vem vencendo, estamos Exato. vencendo. Né? E a gente vê também na Pâmela, se tu me permites, agora, né? Que a gente já atravessou, já venceu certas etapas. Não é quando a gente diz, quando as pessoas dizem, eu não tenho essa coragem que tu tem. E a gente faz a coisa com tanta, assim, normalidade, simplicidade, né? Exatamente. Que para nós nem parece ser coragem. Exatamente. Mas a pessoa enxerga nós como os corajosos. Eu não tenho essa coragem de ir lá na rádio, o que ainda ser transmitido ainda pela internet, falar no microfone. Eu vou ter pavor. Isso mesmo. Então, o que nos diferencia e nos mostra, né, que somos espíritos reencarnados em diferentes níveis, né? Então, o que é para uma pessoa ser um profissional da segurança pública, como tu era, né? Madeira, que coragem! Trabalhar à noite, cuidar de um prédio público. O mesmo tu pode olhar para mim e dizer, Pâmela, que coragem! Trabalhar diante de uma secretaria que trata com temas tão delicados que a educação especial. Por quê? Porque cada um de nós traz esse arsenal, né? E a gente precisa estar aberto para construir e ampliar. Porque olhar para o outro e dizer que ele tem coragem, estamos na mesma caminhada. Eu preciso ter, então, essa mesma vontade de empreender esse mesmo esforço, né? Que me qualifique para tal. Deixa o nosso horário aqui, 17 horas e 26 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas, está na casa dos 14 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, a nossa amiga, a nossa irmã Pâmela Araújo, que vem abordar esse tema maravilhoso, um tema fascinante, instigante, por que não dizer também um tema provocativo, que é sobre a coragem. Tá chegando muitas mensagens aqui, Pâmela, mas se eu for ler todas elas, né, vou cometer assim, uma injustiça também de esquecer de alguém. Mas a gente agradece a muitas pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook do Terceiro Milênio, estão deixando lá suas likes, estão deixando também suas mensagens, e a gente agradece imensamente o carinho, a atenção e a audiência de todos vocês. Muito obrigado a esses irmãos internautas que estão deixando aqui suas mensagens, inclusive seu esposo. Obrigado. Tá nos assistindo. Esse eu tenho que falar que está nos assistindo também pelo Facebook, né? O nosso amigo, o querido irmão, trabalhador do Centro Espírita de Djalma de Matos, né? Fabiano Vitório. Exatamente, um abraço. Dá condições, né, para que a gente execute o trabalho, então. É importante esse estímulo, né? Então, já agradece a todos esses que estão nos deixando mensagens, muito obrigado. Obrigado a todos aqueles que também estão nos ouvindo pelas ondas da Rádio Tupãssi. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência, e de todos vocês um grande beijo e um grande abraço. Pâmela, existem diferentes tipos de coragem?
Existe? Existe. Até com a nossa fala a gente consegue observar, né? Porque ora a gente fala da questão da força física, então existe a coragem física, aquela de enfrentar, a coragem, por exemplo, dos bombeiros, dos profissionais que atuam, e a gente diz que coragem, né? Muitos deixam a família e vão lá enfrentar incêndios para salvar a vida. Coragem dos médicos, que a gente vivenciou agora na pandemia. Deixavam suas famílias, colocavam seus EPIs e iam salvar vidas. Então, existe essa coragem física que move eles, né, em função dos outros. Existe também a coragem, Como professor, existe coragem também nesse país, né, do Brasil, né, o salário que é, né, as dificuldades que enfrento para ser professora. As nossas profissões têm nos convidado também, né, para esse crescimento espiritual, porque é muito adverso o contexto que todos nós profissionais estamos vivendo. Por quê? Porque a humanidade grita por esse crescimento, Madeira? Então, a questão da coragem física a gente percebe nesses profissionais, né? A gente percebe em atletas, né? Aquela questão da exaustão, e mesmo assim eles têm, né, essa bravura. A coragem psicológica que a gente percebe diante de eventos dolorosos e as pessoas conseguem ter, né? Vão pensar essas pessoas que se furam, essas pessoas que oneram, né, o corpo físico, elas têm uma coragem, uma relação ali com a dor que a gente percebe. Mas a que nos convida a todos e nos impele ao nosso crescimento é a coragem moral, né, Madeira? E essa coragem a gente tem que pensar um pouquinho sobre ela, porque a coragem física, onde é que está a resistência dela? Está lá no corpo físico que é treinado para isso, né? No conhecimento técnico-científico que é construído. Mas a coragem moral, a resistência dela está nas condições que vai se criando. E era sobre isso que eu queria tratar. Quando a gente vê uma pessoa que tem, né, o diagnóstico de câncer e que está ali viva, vivenciando aquela doença, entusiasmando outros a acreditar na vida, e a gente pensa, nossa, que coragem. Eu já vivenciei algumas situações, como espírito atuante, a gente tem como base também visitar os enfermos. A gente pensa assim, eu vou levar o conforto. Gente, as pessoas, às vezes, nessa situação que a Pâmara colocou, elas que passam o conforto e o estímulo para nós. Exatamente. E a coragem dessas pessoas não vem da bravura, do poder, da beleza, não. Vem das experiências e vem calcada das vivências, vem do espírito, né, Madeira? Do espírito, né? Vem da fortaleza, da paciência, da fé. Então, onde é que está a base da coragem? Está em tudo isso que a gente vai vivendo, nessa resistência moral que a gente vai criando. Interessante isso que tu nos coloca, Pâmela. E quanto isso nos faz a gente refletir, né? E se fosse comigo? E se fosse comigo? Hoje, se eu fosse convidada a viver essa prova, seja da doença física, seja da perda, porque muitas vezes a gente vê, tem da própria potencialidade física. Se eu ficasse cadeirante hoje, teria coragem de continuar vivendo, de buscar alternativas? Então, a vida nos impele a pensar isso, é só olhar para o lado, mas estamos tão imbricados nas nossas dificuldades, na nossa zona de conforto também, que muitas vezes a gente não consegue olhar para o lado, né? Das famílias que lutam pelos seus familiares que são drogados e que empreendem uma luta e uma coragem diária. A gente vê essas mães muitas vezes enfrentam situações assim. E a gente diz, como é que consegue? Para salvar um filho, ela faz. O amor. O amor. Então a resistência moral da coragem está no amor, está na fé, no acreditar que sim, eu farei hoje sem esperar o amanhã, mas eu farei tudo que eu posso fazer hoje, acreditando no hoje, né? E tudo que ele oferece e que ele encerra. Então a coragem, ela é um sentimento, ela é uma construção, né? Enquanto o medo, o prazer são emoções, são fortuitas, são rápidas. Então vamos empreender esforço, meus amigos, em construir o que nos dá essa resistência moral, o que nos dá a força e o que nós vamos carregar, né? A qualquer tempo, em qualquer espaço que estejamos. Ou seja, nós também estamos sempre sendo convidados a esse exercício, né? Porque quem de nós já não passou por dificuldades, sejam elas morais, físicas? Eu diria hoje que o meu maior convite de coragem é a maternidade, Madeira. A gente é convidado em diferentes fases da vida. Outrora, 10 anos atrás, eu diria que era um exercício profissional. E se eu perguntar para ti, se eu perguntar para o Cláudio, cada um vai me dizer, olha, o meu exercício de coragem diário, que eu levanto e penso, não, vamos lá, hoje eu vou empreender esforço em tal aspecto.
Cada um tem, né, as suas batalhas. O que a gente precisa se perguntar é, epa, se eu não tô levantando, não tô fazendo exercício desafiante em nenhum sentido, tem alguma coisa acomodada aí. Com certeza tem. Então, Pamela, podemos assim afirmar que ser corajoso é autônimo de ser medroso? A ausência de medo é coragem? Nem sempre a gente pode dizer que bravura, né? Bravura, ele é bravo, ele tem coragem. A gente não pode associar como sinônimo, não é a mesma coisa. Mas também ser medroso não pode ser antônimo de ser corajoso. A gente percebe que ser corajoso é enfrentar o medo, né? Muitas vezes a gente diz é covarde. Não, nem sempre aquele que não reage a um assalto é covarde. É inteligente, tem resistência moral, tem conhecimento moral, tem vivência. Então correto. Pode ser uma pessoa muito corajosa, de covarde não tem nada, né? A pessoa que se mantém lúcida, que se mantém, né, atenta a uma situação muito crítica, vamos pensar enchentes, é uma pessoa que tem coragem, sim, que tem esse arsenal, que tem essa resistência moral que às vezes nos falta. Uma pessoa corajosa, uma pessoa brava, vamos dizer uma pessoa brava, uma pessoa que não é medrosa, se jogaria, não tenho medo, vou me jogar em cima desse ônibus, cai lá na água, morre afogado. Então a gente precisa sempre dimensionar e não polarizar. Então, é corajoso ou é medroso? Não, estamos todos caminhando e pelas nossas vivências eu não posso dizer que tu é tão mais corajoso que eu, que tu é tão mais medroso que eu, certo? Eu até queria convidar vocês a escutar uma fábula de Esopo, porque eu sempre acho que as histórias elas nos trazem ensinamentos. E de novo, ser corajoso aqui, o nosso convite, o convite da doutrina espírita é poder enfrentar os nossos medos. O medo, ele vem de uma emoção. E a fábula que eu vou contar para vocês é sobre coragem. Então, diz uma antiga fábula, Madeira, que um camundongo vivia assim, angustiado, com medo. Medo de quem? Medo do gato. Sim. Então, assim, não podia ver o gato, sentir o gato, porque ele fugia pro buraco e se escondia. E um mágico, né, com muita dó dele, pensou, vou transformar ele num gato. Transformou o camundongo no gato. Mas aí o camundongo que foi transformado em gato ficou com medo do cão. Ficou com muito medo do cão. E aí então ele começou a ter muito medo, ele enquanto cão, de uma pantera. E aí o que o mágico fez? Ficou com muita pena dele. Transformou ele numa pantera. O mágico sempre com pena e transformando. Foi quando o mágico se deu conta do que não adianta, era um camundongo, transformei em gato, ficou com medo do cão, transformei em cão, ficou com medo da pantera, transformei em pantera, seguiu com medo. O que o mágico se deu conta? Que não adiantava transformar ele em nada, ele precisava, camundongo, vencer o quê? O medo que ele tinha. Então, ainda que a gente muitas vezes se disfarce, então, horas a Pamela tá muito feliz, faceira, eufórica, às vezes tá muito triste, deprimida, vítima, não adianta a gente se disfarçar, a gente vai precisar enfrentar aquilo que nos traz medo, que nos comove as emoções, que nos paralisam, nos tira do lugar. E como é que a gente enfrenta? E aí é muito pessoal, é entendendo o que eu posso dar de melhor. Então, esse camundongo precisava pensar que passinho eu consigo dar para desviar do caminho do gato inicialmente. Depois, como é que eu consigo chegar perto desse gato? Como é que eu consigo viver com esse gato? Como é que eu consigo ter uma amizade com esse gato? Então, a gente precisa instituir esse arsenal de resistência. Certo, Madeira? Correto. Então, pessoas corajosas são aquelas que já passaram por grandes dificuldades, que a gente nominou agora aqui, as pessoas que viveram a pandemia, os médicos, as pessoas que viveram situações como os bombeiros, as pessoas que vivenciam a doença, né, o câncer. Então, são pessoas que vivenciaram situações limites e que fez com que, amistosamente ou não, porque nem sempre a vida nos convida nesse tempo que nós temos, né? Olha, Pamela querida, vamos dizer... Não, às vezes a vida impõe aquele limite, aquela dificuldade e ali tu renasce, tu ressurge. Então, essas são as pessoas que são corajosas. Uma mãe, por exemplo, que perde um filho, sim. Se ela consegue superar, entender essa dor, muitas vezes ela consegue abrir um potencial de ação no bem, encorajar outras mães que perderam os filhos e vivenciar a dor da perda, entender a partida de uma outra forma. Porque ela vivenciou aquela situação.
por ela ter vivenciado, ela vai encorajar outras pessoas a enfrentar a vida, Isso. a situação. Exatamente. E por isso que o Espiritismo insiste tanto em que a gente vivencie, que a gente vivencie o quê? O Evangelho, a prática do bem, o amor ao próximo, porque dessa forma a gente vai criando, eu vou falar de novo, porque adoro quando aprende, né? E esse material da Joana de Ângeles traz bastante esse termo, a resistência moral. A quanto anda a tua resistência moral para que tu consiga exercer com coragem, com vivacidade a vida que se ganha de presente? Até na prática do bem é preciso ter essa coragem, né? Porque vamos enfrentar também situações. Inúmeras. Seja situações que vão nos chamar a atenção para a questão da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa zona de conforto, o quão insistentes e pacienciosos nós somos naquela ação. Exato. Então, até tu chegar no objetivo central, quantas dificuldades tu vai chegar ali? Pessoas que estão trabalhando contigo, daqui a pouco elas, por alguma situação, acabam se afastando. Exatamente. E tu tem que ter a coragem de continuar no trabalho. Exatamente. O maior exemplo, né, que a gente sempre cita, né, os exemplos que a gente teve junto conosco, o próprio Chico Xavier, né, quantas pessoas estiveram com ele e no meio do caminho lhe abandonaram. Exato. Por quê? Porque a vida vai sempre nos convidando e para perceber o quanto a gente está pronto para compreender e vivenciar aquele desafio. E a gente não muda um hábito, então os que nos ouvem aí do outro lado que tenham vencido o vício do cigarro, é diariamente o que vivencia a questão do vício, a questão da obesidade, de ter, né, o regramento de alimentação, tudo nos exige disciplina e a gente não muda um hábito do dia para a noite, a gente precisa ser eficiente, a gente precisa ser constante naquele hábito. Então, uma pessoa que quer ser saudável, não adianta ela no ano escolher 15 dias e ir para academia, pronto, estou saudável. Não, a gente precisa todo dia se empenhar naquela atitude, né? Da mesma forma, ser espírita. Então, ser espírita não é fazer um vale 30 dias no centro espírita, ouvir 30 palestras, ponto. Meu kit espírita. Não, é o exercício diário, é na família, é no trabalho, é no trânsito. Então, é o exercício de coragem, que é nos deixar para trás, deixar esse homem velho que habita dentro de nós. E esse abandono, ele causa um luto e uma dor, né? Mas... Então, precisa. Precisa, e como, né? Eu me recordo uma frase do Espírito Emmanuel, né? Que até sobre os trabalhos no bem, nas atividades, né? Para a evolução da humanidade. E o Emmanuel, ele se referia a tudo no geral. Ele disse que o Espírito Emmanuel, né, através do Chico Xavier, que grandes tarefas, grandes trabalhos em favor da humanidade, em favor do progresso, da evolução humana, serão dados a espíritos mais experienciados. Ou seja, não é para qualquer um. Porque não vão se fragilizar na primeira dificuldade, né? Vamos. E aí, Madeira? Isso que a gente já largo a palavra, Pamela, me veio em mente aquela moça que ganhou, era muito jovem, ainda ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu não vou ler. Malaya. Por aí, Malaya não sei o que. Imagina ela defendendo aquelas meninas, mulheres, né, para que elas pudessem estudar. Exatamente. Ela levou um tiro na cabeça. Por causa dessa... Por causa que queria lá no seu país, que eles não permitem que as mulheres estudem, né? Não sei se não permite ou não valorizam tanto. Acho que não permitem, tem alguma questão ideológica com a figura da mulher, exato. Tem. E ela defendendo aquelas mulheres, né? Ou seja, colocando sua própria vida em risco. Em risco, né? Em favor daquelas pessoas, daquelas mulheres todas, para que elas pudessem estudar. Exatamente, são os heróis, né, da nossa história. Por isso que o Espírito Emmanuel nos diz, né? Grandes missões, grandes trabalhos serão dados para espíritos mais experienciados. Para fazer aquele trabalho que ela fez, não é para qualquer mulher. Porque vai esmorecer. Não é para qualquer ser. Exatamente. A fragilidade física, ali, a dor física vai fazer com que desista. A questão da opressão, a questão da pressão, a questão, né, de tudo que diverge. Então tem que ser um espírito bastante experiente, um espírito bastante... Tem que ser. Afeiçoado com o bem.
E Madeira, pensando um pouco isso, eu lembrei de Napoleão. Nos estudos eu lia que Napoleão, ele tirava os soldados dele da zona de conforto, porque é da nossa natureza humana buscar o confortável, o estável, o que não tenha elemento de surpresa. Então, por isso que é dado a espíritos experientes, né? Porque lá naquela época, nós, né? O que o Napoleão fazia quando chegava com soldados na guerra? Ele botava fogo em todos os barcos que traziam soldados. Para dizer o quê, Madeira? Claro que a gente não está aqui dizendo bravamente, Napoleão, mas Sim. É para dar o exemplo da nossa maturidade espiritual. Mas ele fazia isso para que os soldados não tivessem a ideia de conforto de voltar para os barcos. Então, olha, vocês não têm para onde voltar. O único objetivo de vocês é vencer. É vencer. Então, faz com que a pessoa busque elementos dentro dela. E nós, o que nós buscamos? Somos ainda aqueles soldados. A gente busca o conforto, a gente busca a certeza, a segurança. Então, não vou estudar mais, meu emprego já tá bom, isso me basta. E aí, dentro daquele contexto que tu está, tu não tenta ser o melhor todo dia. Te basta ser mediano. Então, é sobre isso. Grandes trabalhos são dados a quem busca esse empenho fervorosamente. Pamela e Madeira, então quer dizer que nada do que eu faça vai estar tramitando no bem e na coragem? Vai estar sim. Vai, cada um no seu nível. Exatamente, porque tudo aquilo cada um no seu nível, isso, né? E tudo aquilo que nos convida, que nos desafia, que nos tira dessa zona de conforto. E a gente sabe bem onde aperta, né? Claro, o nosso carro. Claro. Então... Claro, e temos que ter também essa humildade, não adianta eu querer fazer um trabalho que a Pamela já faz, porque a estrutura dela emocional, uma série de situações Exato. Que ela conquistou já está no outro nível. Exato. Mas eu posso ser eficiente naquele trabalho que eu estou fazendo. Que não deixa de ser tão importante também, Exatamente. Mas dentro do meu nível. E a gente se soma, porque se constrói uma grande corrente do bem. Então, o Madeira com o potencial que ele tem, eu com o meu potencial, o Cláudio com o dele. Mas o que a gente não pode é se omitir e dizer, não, deixa para amanhã, eu já faço o suficiente. Não. Vamos, gente, vamos, o mundo pede a nossa ação no bem, a nossa ação pelo outro, pelo companheiro. E isso... tem nos exigido coragem. Como tem. E volto aqui a citar novamente uma das referências, né, que é o Chico Xavier. Certa feita, o médium orador Raul Teixeira disse, né, e quando o Chico ainda estava aqui junto conosco, ele desencarnou em 2002, né, que muitos queriam ter a mediunidade do Chico. Escrever, psicografar, escrever livros, conversar com os espíritos, enxergar os espíritos, né? Sair do corpo, né? E as zonas, né, na espiritualidade. Ou seja, ele diz, todos queriam ter a mediunidade do Chico, todos queriam ser o Chico, mas ninguém queria passar as problemáticas que o Chico passava. As dificuldades. Não, isso aí não. Isso não só as benéficas. As benéficas são fáceis, né? A parte do brilho, do estrelismo é fácil. Agora, a dificuldade, a disciplina. A disciplina. Tinha muita disciplina. A disciplina é algo que está, né, na origem de todo ali, de todo sentimento, de toda a nossa construção no bem. A disciplina e a constância. E são espíritos que, né, nos deixam esse exemplo muito grandioso, né, de disciplina, de constância, e que nos trazem um exemplo de coragem, porque ele é abnegado à construção de família, abnegado de final... Sim, é verdade. Então né, é abrir mão. Abrir mão. É servir, então entender que servir a uma causa nos exige coragem. E será que queremos abrir mão de certos confortos em favor de uma causa? Exato. E muitas vezes a gente não está falando só de coragem, a gente está falando também de egoísmo. Mas o que eu quero trazer como descentralização? Que toda vez que a gente sai de uma zona, que a gente sai da zona de conforto, aquilo nos causa, a gente fica perdido. Então nos exige coragem para buscar novamente uma outra área. Certo? Então é o egoísmo que nos diz assim, não, essa parte de perder final de semana, de descansar, essa parte de estudar, não. Então, é a coragem de deixar para trás os velhos costumes, aquela coisa que a gente já conhece. Aí a gente pergunta, Pamela, onde tu vai hoje? Pamela, tá chovendo, tá frio, olha a temperatura 0 grau. Vou lá no centro espírita, tem evangelização com as crianças. Mas, Pamela, fica hoje em casa, fica descansando, acende a lareira. Isso. Não, tem uma missão maior me esperando. Olha a Netflix. Não, disciplina é disciplina. Disciplina é disciplina. Exato. Então, Pamela, num mundo de provas e expiações, diante de toda a sua transitoriedade, qual o papel da coragem para nós
seres reencarnados. A coragem, ela só espelha, Madeira, as nossas resistências morais. O nosso tanto de coragem diz o que nós somos moralmente. E aí não é coragem para enfrentar os desafios da vida, para abraçar causas nobres. Tudo isso auxilia que a gente consiga nos avaliar enquanto seres reencarnados, o quanto a gente vem crescendo. Tá, Pamela, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais evoluído nós estivermos, Madeira, mais a gente vai ter chance de nos afastar do medo de assumir novos compromissos no bem, de sermos pessoas boas, de sermos pessoas que optam pela porta estreita. Então, a coragem, ela vai falar disso, é de estar num grupo de amigos e vamos pensar, todos... eu quero um exemplo assim bem fortuito. Vou falar da questão de viciação. Tô num grupo de amigos e aí todos bebem. Tu não bebe? Só uma cerveja? Não, obrigado. Só uma cerveja? Como assim? E nesse momento a gente traz, né, a diferença. Não toma uma cervejinha. O que acontece? Então destoa, né? E isso exige a coragem de sou diferente, tá tudo bem. Isso. Né? Então... É incrível, desculpa por uma vírgula aqui, é incrível que nesses momentos, que quando destoa, que as pessoas, aquelas, né, elas entram em conflito conosco, mas nós não entramos em conflito com elas. Nós fizemos tudo bem, vocês estão tudo bem, e ela, elas querem, mas por quê? Por que isso? Porque a tua religião não permite? Isso. O marido não deixa? Ou as crianças que te vigiam, né? Não. Tem todas essas questões. Porque eu optei por não beber. Exato. Porque algumas coisas fazem me entender que não beber me faz bem. Exato. Quanto mais a gente mas eu não me preocupo com você porque vocês estão bebendo. Eu não questionando. E nem evangeliza ninguém, né? Não vai crescer que vocês se incomodam comigo, mas eu não estou me incomodando com vocês. Exatamente. Então, quanto mais a gente estuda a doutrina, quanto mais consciente a gente se torna dos nossos compromissos, né? Mais desafios aparecem, mais a nossa coragem é chamada a dar conta. Então, quando tu me chama para vir aqui falar, eu penso, nossa, todo mundo me assistindo, o que eu vou falar, as minhas ações, será que uma coisa... Então, exige coragem. O que eu preciso? As minhas amigas, professoras e professores estarão me assistindo, né? Exato, vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Hoje é sexta-feira. Segunda-feira eu volto para o meu local de trabalho e eles vão me questionar. Os filhos, o marido assistindo, tu falou ali de coragem, de paciência, onde é que anda? Também, né? Então, existe da gente sair dessa zona de conforto, que pelo menos se tu não tá exercitando, tu tá ouvindo e tu tá buscando, né? Então, para nós que somos espíritas, que estamos estudando Madeira, a coragem, ela vai traduzir isso. Não tem outro espelho, outro parâmetro. E todos nós, ao reencarnarmos, a gente traz muito bem escrito na nossa consciência a máxima de pra frente ao alto. Então, assim... Progredir é com Deus, é agindo no bem, a gente precisa avançar, a gente precisa progredir. Ninguém tá aqui para sofrer, Não, nós estamos aqui para crescer. Para crescer, para evoluir. Às vezes é como massa de pão, a gente precisa ser batido um pouco para poder crescer. Às vezes a gente consegue crescer ali com um quentinho, com um paninho em cima, mas não tá tão fácil assim para nós crescermos com um paninho quente por cima, não. Às vezes a gente precisa ser aquela massa que é sovada, né, Madeira? Então, a coragem, gente, ela precisa ser estruturada. É um convite que eu faço, na verdade. Vamos empreender disciplina, vamos empreender esforço e vontade. E aí, quando eu digo esforço e vontade, é pensar o que eu desejo, qual é o meu plano, meu projeto de vida a curto prazo, o que eu gostaria de realizar em prol de mim, em prol do outro, em prol da humanidade, em que 1 minuto, uma prece, uma emanação de pensamento... Em que eu consigo ajudar a humanidade nessa transitoriedade que a gente está vivendo, né? E lembrando que não é algo de magia, não é algo especial que é nos dado, né, Madeira? Cientistas, eles empreendem todos os dias o exercício da coragem. Sim. Pensa a pessoa que conseguiu, em pouco tempo, as pessoas, né? A vacina do Covid. Gente, é um exercício de coragem empreender pesquisa, né? Empreender estudo naquilo dali. Muita dedicação. E também assumir riscos. E assumir riscos. Assumir riscos. Então, assim, olha, nós achamos que tem esse problema, mas garante essa e essa saída. Então, assim, são pessoas que empreenderam muita coragem, abrir mão das suas vidas, sentir medo. Sentiram medo, mas enfrentaram.
Pensa quem... eu tenho até o nome dele, que é o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, né, incandescente. Dizem que ele testou mais de 1000 vezes essa possibilidade até conseguir que desse certo. Sentiu um medo que pegasse fogo, deve ter sentido, mas foi lá e testou a hipótese. Mas ele tinha uma disciplina e uma observação sistemática. Talvez isso nos falte às vezes. Por que a preguiça me visita? Por que eu deixo as coisas para depois? O que é sistematicamente que eu venho deixando para depois? Por que eu deixo para depois? Essa observação de quem eu sou, do que eu faço. Então, a exemplo dos cientistas, talvez isso nos falte, né? A gente pode ir um pouco mais longe, trazer o exemplo que o Madeira nos trouxe tão bem, que foi a abnegação de Kardec, um estudioso lá da área das exatas, e aí começa a falar com espíritos. Imagina, uma época, né? Uma época. Não, e ele se coloca naquele desafio, ele diz, não acredito, vou lá para saber o que é que está acontecendo, né? E aí quando ele é chamado, então, para a missão, que exigiu dele, né, Madeira? Imagina um cara da ciência. Da ciência, né? E reconhecido, né? Na França, na Europa. O nome, exato. Muda toda a vida ali para a questão da credibilidade. Empreende o que hoje nós temos como a codificação da doutrina espírita. Verdade. Então, gente, não tem os escolhidos, né, para trabalhos maiores, mas eu acredito que todos nós somos escolhidos, seja para nossa ação na família, seja no campo profissional, seja no campo religioso. Todos nós temos, né, essa nossa... Todos nós temos. Todos temos. Esse nosso uma missão ser cumprida. Exatamente. Todos, né? E precisamos, como tu disseste muito bem durante todo o programa, né, esse exercício da coragem, da gente realizar com galhardia. Né? Galhardia. Gostei da palavra. E como é bonito a gente ver também, a gente tem visto pessoas, né, nas suas tarefas, nos seus trabalhos no bem, sendo corretos, sendo honestas, né? Exatamente. Gente muitas vezes passando por N situações, N dificuldades, mas se mantendo ali reto. Exato. Dizendo, olha, recebi um dinheiro que não era meu e que bom que isso vem à tona. E que bom que vem à tona. Hoje a gente vem valorizando, né, as atitudes corretas. Então a gente percebe que essas pessoas elas estão sendo valorizadas e essas atitudes estão sendo, né, levantadas. Porque a gente tem toda uma geração que busca esses exemplos, né, Madeira? E o que tu falava tão bem é dessas pessoas e que hoje a gente consegue popularizar, então, assim, as atitudes boas. A gente consegue também reclamar, a gente consegue falar daquelas coisas que são injustas. Então, a gente tem muito campo de trabalho, né? O deixa pra lá, deixa pra depois, já não é uma questão que a gente vai dormir em paz se a gente deixar pra lá. A gente tem conhecimento, a gente tem a internet que hoje nos dá, né, uma gama de possibilidades para o bem, para divulgar, para ampliar, para multiplicar o bem, o belo, o bonito, né? Então a gente tem potencialidade. E Madeira, eu não sei qual é o meu tempo, porque a gente acabou falando bastante. Temos 3 minutos. Nossa! Então... O tema é tão bom quando o tema é bom, né? Flui, passa depressa, a gente nem sente os minutos. Exato. Então, preciso retomar, né, nosso grande exemplo de coragem, nosso maior exemplo de coragem moral, o nosso irmão Jesus, o nosso maior intérprete de coragem, assim. Sempre que a gente tiver que pensar diante da dor, do medo, da fragilidade, que a gente se lembre dele, do nosso modelo, né, do nosso guia, que sem precisar e sem merecer, né, ele se deixou imolar na cruz. Todo sofrimento, interrogação, injustiça, abandono, violência física, traição. Em nenhum momento ele disse o culpado é o fulano, eu não tenho nada a ver com isso, eu não assinei em nenhum momento. Ele só diz o seguinte: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então, assim, ainda devolve a consciência para o outro, mas em nenhum momento aponta. E nós temos essa danosa mania de dizer, eu não fiz nada, mas fulano... É verdade. Que sejamos protagonistas da nossa história e que sempre possamos nos remeter ao nosso Mestre Jesus, nesse exemplo, né? O maior exemplo nós tivemos. De perseguição. Muito bem colocado essas questões que tu nos colocou dele, né? Que tocam bastante a gente, né, Madeira? A gente passa por aflições, nós vamos seguir passando por aflições, mas Jesus disse, né? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. E o bom ânimo, ele anda junto com a fé, ele anda junto com a coragem.
E ele diz, eu venci o mundo. Mas para isso a gente precisa ainda caminhar um pouco mais, se desprender das questões materiais, né, Madeira? O que a gente está no meio, sendo bem otimista, no meio do caminho. Mas o caminho está dado e a gente está caminhando. Sair da nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto é uma coisa certa, Pamela, uma coisa certa, né? Mais cedo ou mais tarde, que nós, sim, queira nós, não seremos forçados a sair dessa zona de conforto. Exato. Seremos. Não tem como. Não tem. Porque estamos fadados à nossa evolução. Exatamente. É como a massa de pão. Hoje a gente cresce. Sendo sovado, né? Exatamente. Mas que vai acontecer. Vai acontecer. Então, se nós tivermos aquela oportunidade, vamos abraçar agora. Vamos. O convite vem todo o tempo. Vem todo o tempo. Não deixa para depois. Não. Coragem. O que a gente deixar de fazer hoje vai ter que fazer mais adiante. Exatamente. Mas, Pamela, gostaríamos... Olha, Pamela, o tempo passou tão depressa, urgiu tão rápido que a gente nem sentiu. Gostaríamos, assim, de ficar mais tempo aqui contigo, mas o tempo que aqui estivesse foi tão, assim, tão iluminado, tão bom. Brilhante. Obrigada. Eu posso lhe dizer a ti, para os nossos ouvintes, nos encheu de ânimo e nos encheu também de mais coragem para a gente seguir em frente. Nosso muito obrigado, minha amiga. Eu que agradeço, Madeira, muito, muito obrigada, e que a gente não perca a coragem, que a gente tenha ânimo e que a gente siga. Eu acho que o ímpeto maior agora nesse momento é segue no caminho do bem, mas segue servindo e segue. Como a gente precisa de palavras assim, porque essas palavras, né, e como nos ajudam e muitas vezes nos tiram assim daquela zona que nós estamos já acomodados, né? Eu posso, claro que tu pode. Então hoje tu nos trouxe isso. Nós podemos. Basta que queremos. Coragem. Então nós, mais uma vez, nosso muito obrigado. O terceiro milênio está chegando ao seu término. Queremos assim agradecer imensamente a direção da Rádio Tupãssi em nome do senhor presidente Jorge Malião, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, o técnico aqui da rádio, competente técnico Sidney Coeixo, nosso muito obrigado. O nosso técnico de transmissão, esse amigo, esse irmão, corajoso nesse trabalho no bem, Cláudio Leão. Mais uma vez agradecer a brilhante presença dessa amiga, dessa irmã que aqui esteve aqui junto conosco, nos trouxe essa coragem para a gente seguir em frente na nossa missão. Pamela Araújo, e a você, amigo, amiga ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que nós temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos assim que tenham um final de sexta-feira maravilhosa. É aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, amor, saúde, coragem e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.